Dizem que a história lembra Isaac Newton como o pai da física moderna, o homem que explicou a gravidade, as leis do movimento e a própria mecânica do universo. Mas o que a história raramente revela é que Newton escreveu muito mais páginas sobre alquimia, anjos, profecia e o fim do mundo do que jamais escreveu sobre ciência. Escondido em coleções privadas, trancado em arquivos e espalhado entre manuscritos misteriosos. Existe um lado esquecido de Newton, um lado que os livros modernos se recusam a reconhecer. Um Newton que acreditava que o universo não era apenas uma máquina, mas um enigma sagrado codificado pelo próprio Deus. Hoje, nós vamos abrir os manuscritos proibidos que ele manteve em segredo do mundo, porque Newton temia que, se esses escritos fossem revelados, as pessoas deixariam de vê-lo como um cientista e passariam a vê-lo como um feiticeiro. A nossa história começa no final dos anos 1600. No escritório particular de Newton, em Cambridge. Testemunhas descreviam seu quarto como um templo caótico de sombras e luz de velas, cheio de frascos com substâncias desconhecidas, cadernos codificados e símbolos estranhos desenhados pelas paredes. Ele passava noites inteiras sem dormir, experimentando com metais, lendo grimórios antigos e buscando significados ocultos em textos sagrados. Newton acreditava que a alquimia, a antiga ciência da transmutação, não se tratava apenas de transformar metais comuns em ouro. Para ele, era a chave para entender a estrutura espiritual da realidade. Ele escrevia obsessivamente sobre o elixir da vida, o leão verde, o rei vermelho e outros símbolos alquímicos. Textos que, por séculos, foram descartados como metáforas ou loucura. Mas para Newton, eles continham os segredos da criação. Muitos desses manuscritos eram escritos em código, não porque ele quisesse proteger o mundo de seus conteúdos, mas porque temia perseguição, exílio ou ser rotulado como herege. Em sua época, estudar alquimia e ocultismo era visto como flertar com o próprio diabo. Mesmo assim, Newton persistiu. Ele acreditava ter uma missão divina: decifrar aquilo que chamava de o conhecimento original dos antigos. Uma sabedoria que acreditava ter sido passada do Egito para os profetas de Israel e para os arquitetos do Templo de Salomão. Em suas anotações manuscritas, preservadas até hoje, encontram-se diagramas do Templo de Salomão, lado a lado com equações, símbolos místicos e referências bíblicas. Newton acreditava que o templo guardava um segredo cósmico, medidas precisas que continham o código matemático do universo de Deus. Ele passou anos tentando reconstruir sua arquitetura, convencido de que suas proporções revelavam o passado e o futuro. Mas entre seus escritos mais proibidos estão os manuscritos sobre profecia. Newton estudou o livro de Daniel e o Apocalipse com precisão matemática, convencido de que cronologias ocultas estavam escondidas nas palavras. Ele calculava datas, analisava a geometria das visões, escrevia previsões detalhadas do futuro, previsões que esperava que ninguém visse até muito tempo depois de sua morte. Um de seus manuscritos mais controversos declara, de próprio punho, que o mundo como conhecemos passaria por uma grande transformação, não pela destruição, mas por uma revelação de conhecimento esquecido. Ele acreditava que a humanidade despertaria um dia para a verdadeira estrutura da realidade, quando ciência e espiritualidade deixassem de ser separadas. Mas talvez o mais chocante seja a afirmação de Newton de que os antigos possuíam tecnologias e conhecimentos que foram perdidos. Ele sugeria que a alquimia não era superstição, mas um fragmento de uma ciência unificada que misturava matéria, espírito e mente. Uma ciência que ele passou a vida inteira tentando reconstruir. Muitos historiadores tentam esconder esse lado de Newton, não porque seja irrelevante, mas porque desafia tudo o que pensamos saber sobre genialidade, ciência e verdade. Um homem que descobriu a gravidade também acreditava que anjos influenciavam o cosmos. O arquiteto da física moderna confiava em códigos secretos enterrados nas escrituras. O criador do cálculo buscava a pedra filosofal. Então, o que Newton realmente encontrou em seus manuscritos proibidos? Ele descobriu uma ciência oculta que nós ignoramos? Desvendou a linguagem perdida do universo? Ou seguiu apenas os ecos de mitos antigos? Uma coisa é certa: Newton nunca duvidou. Ele acreditava que Deus havia escrito o universo em duas linguagens, matemática e símbolos, e que somente aqueles que estudassem ambas poderiam ver a verdade completa. Ao fecharmos as páginas desses textos proibidos, fica uma pergunta inquietante: o que mais pode estar escondido nas sombras da história?
enterrado em arquivos, trancado em coleções privadas ou descartado pelas mentes modernas. Talvez o maior segredo de Isaac Newton não seja aquilo que ele descobriu, mas aquilo que escolheu esconder. E agora, depois de séculos de silêncio, os manuscritos estão abertos novamente. O que faremos com eles é uma escolha nossa. Se você gostou de desvendar esse lado oculto da história, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Obrigado por assistir e até a próxima.